Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Você trouxe a palavra de Deus? Vamos ver o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Assim que você achar, me faz um favor, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostra para a pessoa onde que nós vamos ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Acharam? Paulo escreveu o seguinte: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Eu vou ler outra vez. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Agora eu leio outra vez e você repete em seguida. Vamos lá. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Você crê nesta palavra? Quem aqui se considera uma carta de Cristo? Levante a mão. Você não sabia que você é uma carta? Você é uma carta de Cristo. Pode assumir isso. Erga mais a sua mão e diga: eu sou uma carta de Cristo. Crê nisso? Então vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Vamos aplaudir o autor desta carta. Oh, glória! Você é uma carta de Cristo enviada a este mundo. Oh, glória! Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio ou acompanhando pela internet, mesmo fora do Brasil, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Abra a tua boca e diga: glória, glória, glória a Deus. Oh, glória, continua glorificando. Pai querido, Deus bendito e Deus amado, nós estamos te glorificando agora. Recebe o louvor do teu filho e da tua filha, e abençoa cada vida que aqui nesta igreja, e mesmo à distância, te glorifica de todo o coração. Derrame a tua bênção, a tua virtude, a tua graça, o teu poder sobre cada vida que te aplaude, sobre cada vida que te glorifica. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, fale o Senhor agora, envie tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar. O apóstolo Paulo fez esta comparação porque, sendo ele judeu, ele reparou que as duas tábuas da lei que foram dadas por Deus lá no Monte Sinai, aquelas duas tábuas com os mandamentos, quando juntadas, elas lembravam um coração. Se você já prestou atenção no desenho das tábuas da lei, ou numa reprodução delas, você vai ver que aquela parte redonda que ela tem em cima, quando junta-se as duas tábuas,
lembram o coração. Então Paulo sabia também que no Antigo Testamento Deus tinha feito uma promessa de gravar a sua lei no nosso coração. Que primeiramente ele havia gravado a sua palavra em tábuas de pedra, mas que futuramente chegaria o dia em que Deus gravaria a sua palavra, escreveria a sua carta nas tábuas do nosso coração. No livro de Êxodo, capítulo 24, vamos ler o versículo 12. Nós vamos ler o seguinte, Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Então, Deus falou assim com Moisés, e deu a sua carta em tábuas de pedra. Mais tarde, usando o profeta Jeremias, e nós vamos ler isso no capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, no versículo 33, Deus disse o seguinte: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, Deus já tinha prometido que escrever a lei em tábuas de pedra foi apenas um início, mas que o seu objetivo era escrever a sua palavra no coração humano, para que as pessoas que são de Deus tivessem a sua carta escrita no próprio coração. Numa outra ocasião, Deus usou o profeta Ezequiel. Eu quero que você vá comigo no livro do profeta Ezequiel, até o capítulo 11. Vamos ler os versículos 19 e 20. Está escrito assim: e lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Note que aqui, além de Deus falar em dar um coração de carne, tirar o coração de pedra e escrever a sua palavra, a sua carta, Deus também falou de um espírito novo. Esta é a razão pela qual Paulo reuniu todas estas coisas e escreveu o versículo inicial que eu li para você. Retorne comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 3. Retorne lá. Olha só. Porque já é manifesto, ou seja, Paulo está dizendo que isso já aconteceu. Que aquilo que era profecia no passado, já é realidade no tempo presente. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Olha só, o coração de carne, sendo gravado com a carta de Deus, e cumprindo-se também a promessa, darei um Espírito novo, escrita pelo Espírito do Deus vivo. Veja Paulo reunindo todas as coisas, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, desde Cristo, e desde especialmente o batismo com o Espírito Santo e com fogo que aconteceu no dia de Pentecostes, as pessoas passaram a ter nelas mesmas o cumprimento de todas as profecias de Deus, onde o Senhor
tirou aquele velho coração, um coração endurecido, um coração empedernido, um coração de pedra. Deus tirou e colocou um coração de carne. E do mesmo modo que ele operou um sinal milagroso diante de Moisés, escrevendo as tábuas da lei com o seu próprio dedo, gravando a sua carta em pedras do Monte Sinai, Deus reproduziu o milagre num sinal muito mais portentoso ainda, gravando a sua carta não em pedras, mas no coração humano, e colocando dentro desse coração, não com tinta, mas com o seu próprio espírito, a sua santa palavra, a sua santa vontade. De modo que eu e você, e qualquer pessoa hoje que entrega a vida para Jesus, e que finalmente recebe o batismo com o Espírito Santo, se torna essa carta viva de Deus. Uma carta que qualquer pessoa pode ler. Agora, por que o Espírito de Deus é necessário nesta carta? Por que o batismo com o Espírito Santo é necessário nesta carta? Por que a operação de Deus, que ocorre através de etapas, em transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, de gravar a sua carta nesse coração de carne, por que Deus só completa a obra se isso for feito através do seu Espírito? Ou seja, do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque uma carta, ela só pode ser endereçada, e uma carta só pode ser enviada, e uma carta só vai alcançar o seu destino se tiver um selo. É por isso que a palavra de Deus, o Evangelho, chama o batismo com o Espírito Santo e com fogo como o selo da promessa. Ora, se eu sou uma carta de Cristo, uma carta viva de Cristo, se eu tenho a palavra de Deus gravada aqui no meu coração agora, eu sou uma carta de Cristo, uma carta que anda, uma carta viva, aonde que eu poderei chegar se eu não tiver selo nenhum? Olha só, se eu pegar uma carta, escrever para o destinatário, colocar o remetente, colocar o CEP direitinho, e se eu chegar com essa carta no correio e entregar sem o selo, a carta vai? O correio não manda. Se eu chegar ali no correio e entregar a carta, está bem escrita, tem conteúdo, é uma bela carta, tudo foi preenchido direitinho, tem até o CEP, não é? Mas se não tiver o selo, a carta vai ficar parada ali. Prosseguindo na comparação, se nós somos a carta de Cristo, nós precisamos do selo de Deus. E o selo é o Espírito Santo quem dá. Nós somos selados com o Espírito Santo. E esse selo é para o dia da nossa redenção. Ou seja, se eu estiver com o selo do Espírito Santo, eu já estou pronto, preparado para ser enviado. E para onde que esta carta de Cristo vai ser enviada? Deixa eu te explicar. Primeiramente, esta carta de Cristo aqui na terra, ela tem que ser lida por outras pessoas. Alguém tem que chegar na minha vida, alguém tem que chegar na tua vida e ler claramente, olhando nos teus olhos, que você é uma pessoa de Cristo, que você tem um coração diferente. Neste momento, a carta tem que ser lida pelas pessoas do mundo. Nós temos que ser uma carta aberta, todo mundo tem que ler com transparência. A pessoa tem que olhar para você e saber que você é de Cristo. Essa é a função da carta no presente século. Mas quando se aproximar aquele dia? Quando chegar aquele dia em que as trombetas soarão nos 4 cantos da terra, qual vai ser o destino desta carta? Toda carta que estiver selada com o batismo do Espírito Santo de Deus, ela vai ser enviada instantaneamente a encontrar com o Senhor Jesus na glória. Aí a carta vai chegar no destino final. Hoje aqui na terra, nós somos uma carta para ser aberta. Temos que ter o selo da promessa para que a carta não fique parada. Senão a carta vai ficar ali e ela não chegará no destino. Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Deus começou a fazer uma obra na tua vida.
Primeiramente, ele tirou o coração de pedra. Você não tem mais aquele coração. Você é outra pessoa hoje. Deus, ele fez um milagre do transplante de um coração de pedra para um coração de carne. Um coração sensível, um coração quebrantável. Hoje o teu coração é muito diferente do coração que você tinha antes de entregar a vida para Jesus. Porque antes de entregar a tua vida para Jesus, o teu coração era totalmente morto. Um coração de pedra não bate, não. Ele está no peito, mas ele não bate. Ele está no peito, mas ele não tem sentimento. É um coração que não tem a presença de Deus. A pessoa tem a presença de tudo num coração de pedra, menos a presença de Deus. Quando ela abre esse coração de pedra para o Senhor Jesus, quando ela permite que o Senhor Jesus entre, então ele faz um milagre. Assim como ele transformou água em vinho, assim como ele multiplicou os pães, assim como Jesus fez aparecer a moeda na boca do peixe, assim como ele operou maravilhas, ele particularmente opera a maravilha de transformar o teu coração e tirar o coração de pedra e transformá-lo num coração de carne. Para ele fazer isso, a pessoa tem que abrir o coração. Teve uma ocasião que um artista muito famoso pintou um quadro, mas não revelou para ninguém o que tinha na tela. E ele fez o anúncio e divulgou bastante na cidade, especialmente para a alta sociedade, o dia em que ele revelaria aquela obra de arte para que todos pudessem admirar. E no dia combinado, muita gente compareceu para ver qual era a obra de arte que esse artista tão capaz e famoso tinha pintado. Todo mundo estava curioso. Quando ele tirou aquela espécie de cortina que estava na frente e a tela se revelou, surgiu uma pintura muito bonita, que mostrava Jesus Cristo próximo de uma porta, inclinado, como se estivesse batendo na porta e querendo ouvir alguma resposta. E todo mundo achou o quadro tão magnífico, tão expressivo, tão bonito, que passaram a elogiar. Mas um dos críticos, reparando nos detalhes daquele quadro, ele comentou em voz alta: esse quadro só tem um defeito. E todo mundo: qual defeito? Ele disse: reparem na porta, não tem maçaneta. Aí o pintor disse: porque esta é a porta do coração. E a maçaneta não fica do lado de fora, fica do lado de dentro. É a pessoa que tem que abrir para Jesus Cristo entrar. Então a pessoa tem um coração de pedra, e esse coração precisa ser aberto para que Jesus Cristo entre. Ele disse o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus Cristo, ele fica do lado de fora e não entra, não força a porta, não arromba. Ele bate educadamente, com toda a gentileza, e fica atento para ver se a pessoa ouviu o seu chamado e se a pessoa abre a porta do seu coração. Aí quando a pessoa abre essa porta, Jesus Cristo entra. E ele passa então a operar a maravilha de tirar toda a dureza que está no coração da pessoa e transformar aquele coração num coração de carne. Em seguida, Jesus Cristo começa a gravar com seu próprio dedo a sua carta no coração desta pessoa. De ouvir a palavra, de ler a palavra, de estar em contato com Cristo, a sua palavra vai sendo gravada no coração da pessoa, de uma maneira que essa palavra nunca mais pode ser apagada. Pode-se passar o tempo que for, a palavra fica gravada no coração. E quando essa palavra é gravada no coração humano, o ser humano passa a pensar como a carta que Cristo escreveu. Ela passa a ter a mente de Cristo, as atitudes de Cristo, o palavreado de Cristo, as maneiras de Cristo. Ela vai mudando em tudo, ela vai ficando cada vez mais parecida com Jesus Cristo. Aí fica faltando só o selo da carta. O
o selo do Espírito Santo. Então, a carta não fica completa se você não receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não querendo constranger ninguém, só para fazer uma avaliação. Quantas pessoas aqui ainda não falam em línguas estranhas? Levantem as mãos com toda a sinceridade. Olha só. Então essa palavra está agora no ponto em que fala diretamente com você. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é o selo da promessa. Você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Na Paz e Vida nós fazemos uma reunião sempre às quartas-feiras para buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. As pessoas começam a falar em outras línguas, as pessoas recebem o selo da promessa e a partir daí elas passam a ser uma carta aberta. É uma carta tão impressionante que além dela ser lida, ela fala. É uma carta que fala o que vai acontecer com você depois de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O autor, que é Jesus Cristo, vai usar você, que é a carta de Deus, para falar com as pessoas que estão à volta. Mesmo quando você estiver em silêncio absoluto, as pessoas vão conseguir ler a carta de Cristo na tua vida. Todos os teus familiares vão notar a diferença. A vizinhança vai notar que você é outra pessoa. A sua parentela vai olhar para você e vai notar que realmente você recebeu uma transformação. Que não é uma coisa que você está fingindo ou forçando, mas é uma coisa que emana do teu interior. As pessoas vão conseguir ler a carta até quando você estiver em silêncio. Mas a maior maravilha vai ser quando você abrir a tua boca, porque naquela hora não será você quem falará, mas o Espírito do Deus vivo que vai falar através de você. Não se preocupe em dizer coisa alguma, porque o próprio Deus falará através da tua boca. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Precisa do selo, senão a carta fica parada. Se você não tiver o selo, você vai ser uma carta, mas uma carta defeituosa. Eu vou ler a carta de um homem, já que nós estamos falando de carta. Eu tenho 3 cartas aqui, ó. Eu tenho 3 cartas. Uma é a carta de um homem, outra é a carta de Satanás e a outra é a carta de Deus. Querem que eu leia essas cartas? Querem ouvir? Tá bom. Essa carta que eu vou ler é de um cristão que não tem o selo. Amém? Ele conhece muita coisa, mas não tem o selo. Escute só. Senhor, estou preocupado com a tua volta. Alguns dos sinais que tu indicaste estão aparecendo. E há muitos teólogos e pregadores que falam abertamente sobre tua próxima chegada. Por isso, ó mestre, apresso-me em escrever-te para suplicar, Senhor, não venhas agora. Estou metido em muitos negócios que não podem ser interrompidos no pé em que estão. Peço também que não voltes num dia frio ou chuvoso, porque costumo faltar na igreja. Em dias assim, eu gosto de ficar em casa, lendo o jornal, lendo uma revista, colando fotografias em um álbum, viajando na internet ou então no meu computador, relendo coisas antigas, vendo televisão ou até dormindo. Peço-te também que não venhas num dia de muito calor, porque prefiro ir à praia. E avise-me com antecedência, a fim de que eu procure o tesoureiro da igreja, para pôr meus dízimos em dia e em ordem o meu relacionamento com os irmãos na igreja. Preciso fazer as pazes com algumas pessoas. E também pretendo terminar a leitura do Evangelho de João, que eu parei no ano passado, antes do Senhor voltar. Se porém o Senhor vier de surpresa, que seja na hora do culto, preferencialmente no momento que eu estiver fazendo uma oração ou cantando Vencendo vem Jesus. Sugiro que ao menos avise ao pastor da igreja
para que ele anuncie publicamente, pois sei de muita gente que precisa se preparar para a tua volta. Certo de que me atenderás, aproveito o ensejo para hipotecar a minha sincera lealdade e afeição a ti e a tua obra. Essa é uma carta. Conhece tudo, não conhece? Falou tudo, não falou? Mas essa carta está sem selo, essa carta não sobe. Sobe? Não, essa é a carta, uma carta de Cristo, mas não tem o selo. Mas o diabo também mandou uma carta para a igreja. O diabo também escreve muitas cartas. Você quer ouvir? Não vai ficar com medo? Tá bom. O diabo escreveu o seguinte: leva ao conhecimento de todos os cristãos que estou trabalhando muito. E embora os homens me pintem de uma maneira muito feia, dizendo que tenho pé de porco, rabo e outras coisas, na realidade não sou tão feio assim. Se você conhece a Bíblia, sabe que ela diz que eu posso me transformar inclusive em anjo de luz. Na realidade, vou à igreja com mais frequência do que muitos cristãos. Porque quando chego na igreja, sempre tem alguém que me dá a oportunidade para fazer alguma coisa. Fico triste apenas quando vejo a igreja cantar. Lembro-me que o primeiro maestro fui eu, mas quis ser igual a Deus e caí, perdendo todos os meus privilégios no céu. Hoje na igreja, a música é a coisa que eu mais odeio. Por isso eu sei que nunca mais poderei dirigir um coral numa congregação. Fico muito feliz quando você chega atrasado e perde todo o louvor que a igreja está cantando. Também fico jubiloso quando o pastor está pregando e muitos cristãos saem deixando o seu lugar vazio. Gosto muito de ver as pessoas se levantarem a todo momento para irem ao banheiro ou ao bebedouro. Bem, na verdade, faço questão de acompanhá-los para que não voltem. O diabo está abrindo o jogo, hein? Sou eu quem, na hora do culto, leva os cristãos a ficarem conversando. Não os deixo ouvir a mensagem. Faço cair livros no chão, faço pessoas dormirem na hora do culto. Faço de tudo para não deixar os cristãos entregarem os seus dízimos e muito menos as ofertas para sustento da igreja. Finalmente, quando termino o culto, faço-as esquecer suas bíblias, inários, bolsas e outros objetos para irritá-las e não deixar que leiam nada em casa. Muitas vezes até faço guardas mutarem os seus carros na porta da igreja, para que elas voltem para casa murmurando contra Deus e prometam nunca mais voltar na casa do Senhor. Vejam só como eu atuo na igreja. Trabalho mais que muitos obreiros. É até crime dizer que sou preguiçoso, você não acha? Faço as pessoas ficarem frias e murmurando umas contra as outras. Na medida que você me der uma oportunidade, eu estarei sempre presente para atrapalhar e agradeço antecipadamente. Sem mais, por hoje é só. Aqui me despeço. Deixo um abraço de toda a família infernal do vosso inimigo certo, do vosso inimigo certo, nas horas incertas, assinado Didi. Não é o Didi, não, dos Trapalhões, viu? É o Diabo, Didi. O diabo é gago, além de tudo, o diabo é gago. Nós somos uma carta de Cristo. Podemos ser uma carta como aquela, ou podemos estar sendo até mensageiros de Satanás. Olha só, quando uma carta não tem um selo. Mas Deus também mandou uma carta para você. Você quer ouvir? Está interessado, interessada? Então escute. Você é a minha maior criação, o meu maior milagre. Não tenha medo de começar uma vida nova. Não se lamente nunca, não se atormente, não se deprima. Você é uma pessoa única, ninguém é igual a você. Se você pode escolher o caminho da felicidade, eu te ajudarei. Eu te fiz perfeito, perfeita,
para você aproveitar sua capacidade e não para destruí-la. Eu te dei o poder de pensar e o poder de imaginar, o de amar e o de criar, o de rir e o de falar, o da vontade e o de escolher o melhor. Eu lhe dei o poder de orar e o poder de escolher seu próprio destino. Usando sua vontade, eu te coloquei acima dos anjos. Faça a opção de amar ao invés de odiar, rir ao invés de chorar, criar ao invés de destruir. Escolha preservar ao invés de abandonar, elogiar ao invés de criticar, dar em vez de tirar, agir em vez de adiar, bendizer ao invés de amaldiçoar. Prefira dar graças em vez de reclamar. Viver ao invés de morrer miseravelmente à margem da verdade. Aprenda a sentir a minha presença em cada ato de sua vida. Cresça cada dia em fé e esperança. Abandone o medo e os sentimentos negativos. Por que temer se eu estou contigo? Eu sou a luz e estou sempre com você. Chame-me, busque-me, lembre-se de mim. Vivo em você desde sempre, te amando. E se você vier a mim, encontrará o amor, a paz e a vida que tanto precisa. Tente tornar-se simples, inocente, generoso, generosa, uma pessoa doadora. Descubra a capacidade de maravilhar-se com aquilo que você pode fazer em meu nome. Você é o meu milagre. Creia que a partir desse momento a sua vida está mudando para melhor. Creia na minha palavra e busque a minha presença. Te amo muito, assinado o Todo-Poderoso. Oh, glória! As pessoas querem ler essa carta na tua vida, e essa carta foi endereçada a você, e ela está escrita através da palavra de Deus. Deus nunca termina uma carta pela metade. Deus nunca deixa uma obra inconclusa. Deus sempre termina aquilo que Ele está fazendo. Nunca vai acontecer de uma pessoa dizer: a minha vida estacionou, a minha vida parou, porque Deus me abandonou. Isso é impossível. Pelo contrário, ainda que você tenha perdido muitas oportunidades na sua vida, o Espírito de Deus está falando através desta carta e usando a minha boca para te declarar tudo aquilo que te foi roubado pelo inferno, tudo aquilo que foi desperdiçado pela tua própria vida, tudo aquilo que foi perdido no meio do caminho, hoje eu te restituo quadruplicado, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Você é uma carta desse Deus vivo, e Deus quer continuar escrevendo nesta carta. Você sabia que o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que conta a história da igreja, não é como os evangelhos que trazem um final? O livro de Atos dos Apóstolos, ele é interrompido de uma maneira que você fica ali surpreso, surpresa, dizendo: ué, parece que está faltando página nesse livro. Não, não está faltando página nesse livro. É que desde o dia em que o Senhor Jesus subiu aos céus e deu ordem dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O mesmo Senhor Jesus disse o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Significa o seguinte: você é o livro de Atos dos Apóstolos, você é a carta do Deus vivo. O livro de Atos não está pela metade nem inacabado. Deus vai concluir aquele livro escrevendo na tábua do teu coração, fazendo coisas grandiosas na tua vida.
Deus está te usando no presente século para fazer a maior obra de todos os tempos. Você é a carta do Deus vivo. Deus quer continuar escrevendo através de você. Além dele continuar escrevendo, Ele quer colocar na tua vida o selo do Espírito Santo. Vamos fazer uma coisa aqui. Nós vimos que primeiramente Jesus Cristo fica do lado de fora do coração, e é um coração que Ele está trabalhando. Ele bate a porta, mas não entra, a menos que a pessoa ouça a sua voz, e ela internamente, voluntariamente, abra a porta do seu coração. Ela não precisa ter vergonha do que Jesus Cristo vai encontrar dentro do seu coração, porque Jesus Cristo já conhece tudo. É como alguém ter vergonha porque chegou uma visita ilustríssima e a casa está toda bagunçada. No caso da entrada do Senhor Jesus, a porta tem que ser aberta no estado em que a pessoa está, com toda a bagunça, desorganização e sujeira que estiver dentro do seu coração. Do jeito que está, porque um dos trabalhos do Senhor Jesus é justamente promover essa limpeza. A pessoa abre o coração do jeito que ela está, fumando, bebendo, se drogando, se prostituindo, jogando, mentindo, roubando, praticando coisas erradas, incorporando espíritos, entidades, metida em idolatria, feitiçaria. A pessoa tem que abrir o coração no estado em que está, para que Jesus Cristo entre. Essa decisão de abrir o coração é pessoal e intransferível. Eu não posso abrir o coração para você. Eu só posso ser uma carta viva, que fala também, para que você ouça a palavra, mas a decisão é você quem toma, de abrir o seu coração, no estado que você está. Não adianta você falar, primeiro eu vou arrumar a minha casa, depois eu entrego a vida para Jesus. Não é assim que funciona. Você nunca vai conseguir arrumar a tua casa interior. É só Jesus Cristo que pode fazer isso. E Ele vai fazer uma limpeza completa. Deixa com Ele. Ele sabe fazer. E Ele vai tirar a dureza do teu coração. Ele vai fazer o teu coração interiormente se transformar num novo coração. Ele vai retirar toda a dureza, Ele vai tirar a pedra, e Ele vai operar essa maravilha. Ele vai transformar o teu coração num coração de carne, um coração cada vez mais quebrantado, um coração cada vez mais aberto para as coisas de Deus. Essa é a primeira parte. Nós vamos fazer agora essa primeira parte, que é justamente a entrada do Senhor Jesus no coração, porque esse é o processo. É assim que começa o processo para transformar você numa carta viva de Cristo. Então, entregar a vida para Jesus é o primeiro passo. Você só precisa fazer isso. Senhor, eu quero entregar a minha vida agora. Eu quero te receber como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então eu faço essa pergunta. Olhe para mim agora. Você que está cansado, cansada de ser uma carta em branco, ou de ser uma carta toda rabiscada. Você que está cansado, cansada de ser uma carta ofensiva, ou de ser uma carta triste, ou de ser uma carta de dores. Você que até está cansado, cansada de ser uma carta de blasfêmias, ou cansado, cansada de ser uma carta de engano, ou de ser uma carta miserável. Você que está cansado da história que foi escrita no teu coração. Eu quero que o Senhor Jesus escreva a sua carta, uma nova história na minha vida. Você que quer entregar a vida para o Senhor Jesus, levante agora a sua mão assim comigo. Todos que querem. Pastor, eu quero entregar a vida para Jesus. Muito bem, vem aqui para frente agora. Vem para cá. O processo está começando. Pede licença para a multidão
Você que ergueu a mão, e vem aqui para frente e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor. Ele vai fazer da tua vida uma carta nova. Ele vai escrever uma carta nova. O que foi que Deus te escreveu? Deixe-me reler aqui o que foi que Deus te falou. Ele escreveu assim, ó: não tenha medo de começar uma vida nova. Não tenha medo. Ele vai escrever uma nova história em você. Vem para cá. Vem. Está com vontade de vir? Pastor, eu estou com muita vontade de ir aí na frente. Eu estou cansada dessa minha história. Eu quero entregar a minha vida no altar. Então, em nome de Jesus, não fique onde você está. O diabo está mandando cartas, torpedos. O diabo está mandando torpedos dizendo: não precisa ir lá não. Não precisa ir, isso é bobagem. Aqui mesmo Jesus Cristo escreve. E o diabo está querendo te enganar. Coloca a tua vida aqui no altar, porque ele vai escrever uma carta nova no teu interior. Uma história nova para você. Você que está afastado, afastada. Pastor João Ribe, Jesus Cristo estava escrevendo uma carta na minha vida. Mas aí eu fiz ele parar a carta. E eu mesmo passei a escrever a minha própria história. Eu saí da igreja. Eu me afastei da casa do Senhor. Pensei que eu não precisava ir à igreja para que Cristo fizesse a obra na minha vida. E aconteceu tudo errado. A minha vida, ao invés de avançar, parou. Eu sou uma carta hoje interrompida. O Senhor te falou hoje que Ele vai fazer com que tudo aquilo que foi desperdiçado na sua vida seja restituído 4 vezes mais. Você que está afastado, afastada, vem aqui para frente agora em nome do Senhor Jesus. Você que está com a sua vida em prejuízo, vem aqui para frente agora em nome do Senhor Jesus. Você que teve a sua história interrompida, vem aqui para frente agora em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem aqui para frente. Oh, glória. Muito bem. Agora, a teu pedido, a teu próprio pedido, ele vai entrar para fazer uma limpeza completa e trabalhar o teu interior. E ele vai começar a escrever a carta. Você vai ter a palavra de Deus gravada no teu interior. Mas o que nós vimos que depois que a palavra está escrita no nosso coração, o que a carta tem que ter, igreja? O selo. Você que ainda não tem o selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, vem aqui para frente. Tem alguma coisa atrapalhando você de ser selado, selada? Vem aqui para frente e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vem aqui para frente. Às vezes, o que impede o selo de ser estampado na carta? Pode ser que esteja faltando cola. Se não tiver cola, o selo não gruda. É verdade ou não é? E o selo, ele tem que ter essa cola. Do que nós estamos falando? Comunhão. Comunhão. Eu tenho que estar colado em Jesus Cristo. Eu tenho que buscar Jesus Cristo. Eu tenho que mostrar para Ele que eu estou colado nele. Senhor, quarta-feira eu vou estar na busca do Espírito Santo. Você tem que ficar colado com Jesus Cristo. Agora, eu já fui no correio e eu não achei aquele aparelhinho que tem goma. Aí eu peguei o selo, dei uma olhada, vi um brilho atrás do selo, não tive dúvida nenhuma. Passei a minha língua. Oh, glória. Passei a minha língua e colou melhor do que cola. Agora, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Que com o selo, a tua língua vai falar sozinha. Mas quem vai passar para você isto é o Senhor Jesus. Ele tem o selo,
Você sabe que um dia Jesus fez um milagre cuspindo nos olhos de um homem? Sabe que em outra ocasião ele fez um milagre cuspindo na língua de um mudo? Ele vai repetir o milagre aí. Eu só sei de uma coisa, não sei se com a sua própria saliva ou com seu grande poder, mas ele vai colar esse selo em você. E quando ele gruda esse selo, ninguém mais tira. Esse selo, ninguém mais tira. Você vai estar selado, diz o Evangelho, para o dia da promessa, para o dia da redenção, para o dia da volta de Jesus Cristo. Toda pessoa que tem o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ela está garantida no dia do arrebatamento. Olhe para mim que eu vou repetir isso. Toda pessoa que tem o selo, ela está garantida para o dia do arrebatamento. Por quê, pastor? Porque quando você recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo, o Espírito Santo de Deus transforma o teu corpo no templo do Deus vivo, na morada do Espírito Santo. Aí ele habita em você e começa a te usar. Todos os dias, dia e noite, o tempo todo. Ele está morando dentro de você. Agora imagine, eu tenho vários anos que eu recebi o batismo com o Espírito Santo e com fogo, não é? Todos estes anos, o Espírito Santo habitou em mim e ainda habita. Diz o Evangelho que na volta do Senhor Jesus, no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai ser retirado da terra, porque vai começar a grande tribulação. Não haverá mais necessidade do Espírito Santo para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Acabará o tempo da graça. Não será mais fácil como hoje as pessoas terem o coração quebrantado. Que hoje o Espírito Santo trabalha muito para isso. Mas no dia da volta de Jesus, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Aí os corações humanos se tornarão mais duros do que o aço. Agora imagine, Jesus toca as trombetas, manda os anjos tocarem as trombetas. O Espírito Santo é retirado da terra. E eu, que até hoje fui o templo do Espírito Santo, e eu, vou ser abandonado aqui na terra? Será que o Espírito Santo vai fazer que nem aqueles espíritos no terreiro, que levam o médium para um acidente de trânsito, e antes do carro bater com o caminhão, ele sai da pessoa dando gargalhada? Será que o Espírito Santo vai fazer igual aos espíritos no terreiro, que incorporam nas pessoas para levá-las ao suicídio, e quando a pessoa pula do viaduto, o espírito maligno sai da pessoa dando gargalhada? Será que o Espírito Santo vai nos deixar naquele dia? Deixa eu dizer uma coisa. O selo é isso. Você está trancado. Você está selado, selada. Isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus, ele também não vai sair de você. Se ele vai ser retirado da terra, você vai subir junto com o Espírito Santo de Deus. O selo é esta garantia. O Espírito vai subir. Não tem como ele subir sozinho, você tem que ir junto. Porque você está selado, você está trancado. Então, esse selo Jesus Cristo vai colocar em você. Mas você tem que ficar colado com Ele, grudado com Ele, comunhão com o Senhor Jesus. Você está entendendo tudo isso? Enquanto você ainda medita nisso, eu gostaria de falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio, pessoas que estão ouvindo pela internet, e você quer abrir a porta do teu coração para Jesus entrar e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você que está ouvindo à distância também, você está afastado e você quer voltar para Jesus. Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Nós aqui, na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, vamos nos ajoelhar também. Você que está dirigindo e tem feito da Paz e Vida a sua igreja na estrada, não precisa parar o seu veículo. Você quer entregar a vida para Jesus, ou quer voltar para Jesus, quer abrir a porta do teu coração, quer que Ele entre e escreva em você a sua própria carta,
uma carta transparente e verdadeira. Você quer que Ele escreva uma nova história na sua vida? Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo. Se você quer isto, coloque a mão direita sobre o teu coração. Vou pedir para as pessoas que estão comigo aqui no Rio de Janeiro, que coloquem a mão direita sobre o coração também. Quem está ouvindo na cadeia, em casa, no hospital, no trabalho, e quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o coração. Você está abrindo agora o teu coração para Jesus Cristo entrar e fazer uma limpeza completa. Ele vai tirar tudo que está te atrapalhando e te infelicitando. Ele vai arrancar os teus vícios. Ele vai arrancar agora os teus traumas. Ele vai arrancar a amargura do teu coração. Ele vai arrancar a tristeza da tua alma. Ele vai arrancar a dureza do teu coração. Ele vai retirar tudo que está te atrapalhando. Ele vai fazer uma limpeza completa agora no teu interior. E Ele está fazendo esta obra nesse momento. Por isso você que está com a mão direita colocada sobre o coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra. E eu abro, e eu escancaro o meu coração para o Senhor entrar e fazer uma morada poderosa na minha vida. O Senhor me conhece. Nada está oculto aos teus olhos. Eu te abro a minha vida. O Senhor conhece a minha história e até os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. Eu te peço, Senhor, me perdoe agora, em nome de Jesus. Apague, Senhor, as minhas transgressões e me purifique de toda iniquidade. Apague a velha história da minha vida, porque eu não tenho medo de começar esta vida nova, principalmente porque eu estou começando com o Senhor. Meu Pai querido, eu quero que com Teu Espírito o Senhor escreva uma história nova na minha vida. E eu quero ser uma carta transparente, viva, eficaz, poderosa, para ser lida por todas as pessoas à minha volta. Mas eu não abro mão do selo. Eu preciso, Senhor, do selo da promessa. Eu preciso do Teu Espírito Santo. E eu quero agora andar colado com o Senhor. Eu quero o Teu selo mais do que tudo. Meu Pai querido, confirme o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E me ajude, Senhor, com Teu Espírito Santo, a eu atravessar esta jornada e chegar finalmente ao meu destino. Meu Pai querido, meu Deus amado, a partir de agora, a minha vida está totalmente nas Tuas mãos. E eu creio que hoje mesmo a minha vida está sendo renovada, restaurada, transformada. Meu Pai querido, confirme tudo isso aí na glória, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.